remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje é dia de Confraria do Cruzando na tela da RDC TV. Vamos repassar os principais assuntos da semana, como a nova variante da Covid que surgiu na África. São Paulo anuncia o fim das máscaras em lugares abertos. O futuro do governador gaúcho e as prévias do PSDB. Política, economia, esporte, comportamento, curiosidades e cultura estão na Confraria do Cruzando, que está entrando no ar. Os entrevistados do programa falam de tudo um pouco e dão dicas para o seu fim de semana. Esses são alguns dos nossos assuntos desta sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Fique conosco, porque está começando o Cruzando as Conversas, com o jornalista Renato Martins e seus convidados. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, fechando a segunda semana desta nova etapa aqui na RDC TV. E hoje, sexta-feira, dia de informalizar, dia de tirar a gravata. A gravata aqui é proibida na sexta-feira, porque é dia do Confraria do Cruzando, quando, como você já ouviu aí, a Carolina Guardes anunciando os temas, alguns dos temas e o ritmo, o clima do programa desta sexta-feira, sem deixar de debater, analisar o que é notícia, o que foi notícia durante a semana, projetando também alguma coisa para o fim de semana e para a semana que vem, e depois no nosso segundo bloco as dicas para fazer um fim de semana melhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao debate de ideias, aos debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções aqui no Cruzando as Conversas, sempre no 24524 da NET, claro, NET Claro TV, e também nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube e no Facebook. Ali estamos ao vivo, você pode interagir com a gente, já deixa ali a sua dica também para o final de semana, né? Deixa um filme, uma série, um livro, uma viagem, um passeio, a gente lê aqui e comenta no programa com os nossos convidados. Facebook e YouTube da RDC TV. E também o nosso WhatsApp. O WhatsApp, esta ferramenta aqui, ó, ontem bombou. Porque ontem o assunto foi a passagem de ônibus em Porto Alegre, né? E tem mensagem até agora aqui. Abri agora o tablet, tem mensagem de ontem ainda. E eu estou esperando a sua mensagem aqui, ó, para ler no programa. Sua pergunta, a sua dica, o seu comentário, a sua contribuição aqui para a RDC TV. Está aí o número 9933-9894. Eu quero saber se está chovendo pelo Rio Grande do Sul. Mande aí, né? Se a chuva já passou, como é que vai ser o fim de semana, se está frio, se esfriou. Enfim, choveu bastante por 2 dias aqui, né? E você manda a sua mensagem para a RDC TV para a gente saber melhor como é que está o Rio Grande. O Cruzando as Conversas conta com oferecimento do Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Azof BM, defendendo quem protege você. Nossa confraria de hoje, recebemos a psicóloga e professora da PUC, Samantha Dibigra-Sá. Errei no sobrenome francês, não? Não, perfeito. Acertei? Dessa vez foi perfeito. Seja bem-vinda, doutora Samantha. Obrigada, Renato, muito obrigado pela presença convite. Aqui. Nós é que agradecemos. Um prazer estar aqui com vocês. Doutora Samantha foi
foi minha convidada em várias lives, a gente se conhecia virtualmente, estamos nos conhecendo aqui pessoalmente nos estúdios da RDC TV. Advogado, consultor, cineasta, Henrique de Freitas Lima, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também. Obrigado pela presença aqui, Henrique, prazer em te rever, né? Sim, sem dúvida, e também pela primeira vez no estúdio da RTV, que Aqui. assumiu a função de ser a emissora da comunidade. Né? É isso aí, a nossa proposta de jornalismo local, agora recuperando, né, os velhos tempos, onde tínhamos emissoras locais, né? Tínhamos diversas opções, né, que lamentavelmente foram programação local de televisão aberta ou por assinatura foi diminuindo, ainda bem que tem essa trincheira aqui. E com a novidade também que estamos nas redes sociais, porque isso facilita, daqui a pouco você está vendo no smartphone, está vendo no tablet, pode rever no dia seguinte, né? Depois eu vou passar o link do programa, vocês já saem daqui com o link do programa para passar para os amigos todos assistirem, inclusive depois. Bom, o programa de hoje tem vários assuntos, tem muito assunto, essa semana foi uma semana muito, todas são, né? Mas assim, realmente muito cheia de assuntos, né? E principalmente, talvez até mais no final da semana. Mas eu quero mandar um abraço de solidariedade, né? Isso não é uma ironia, isso não é um deboche, né? Aqui na mesa só temos colorados nessa noite, mas é ruim para o futebol gaúcho, é ruim para o futebol brasileiro, o Grêmio ter perdido hoje 3-1 para o Bahia e estar praticamente rebaixado. Ainda existe uma chance matemática, vocês viram aí no programa do Cadu, 2 toques aqui na RDC TV, toda a análise, toda a repercussão, mas está numa situação bem complicada. Eu tenho amigos gremistas hoje que já jogaram a toalha. Esperamos que não, mas de qualquer maneira nós estamos aqui mandando a nossa solidariedade para todos os nossos amigos gremistas. Eu quero saber, só para iniciar, antes de mais nada, a doutora Samantha, como é que tem visto esse retorno, esta retomada das atividades, da pandemia? Será que... Bom, hoje nós tivemos notícias ruins, né? Já vamos falar da nova variante aí da África, mas no seu mundo, ainda continua fazendo muita reunião e sessão, atendendo na terapia online? Sim, eu sigo o consultório, eu sigo online, né? E nós estamos na PUC, as aulas foram híbridas esse semestre, então nós tivemos parte presencial, mas uma pequena parte e uma parte online. O pessoal está louco para retornar, né, para poder o convívio, enfim, tanto que nós percebemos, né, que os semestres, né, os alunos que entraram na pandemia, que foi lá em 2021, que estão agora no 4º semestre, esses estavam lutando para voltar, né, e para nessas aulas presenciais. Enquanto que nos demais semestres eu vejo que o pessoal fica um pouco mais ambivalente, né? O que eu acho muito interessante porque fala do desejo, né? E como a gente reclama do que não tem e quando tem, às vezes a gente diz, opa, para lá, né? Então agora não sei se é bem assim, eu acho que eu ainda vou me resguardar e que tá bem, né? Eu acho que respeitamos isso, até porque eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão muito exaustas de tudo isso que a gente viveu, né? De uso de máscara, de álcool, de distanciamento, isolamento. Então, eu vejo algumas pessoas também indo para um extremo que não é legal, né? Eu acho que já tem alguns estados aí que os índices de 15 dias para cá, se não me engano, índices de contaminação e morte começaram a aumentar. Ou seja, né? Não acabou. Né? E se fala já em novas ondas, enfim, então, né, eu penso, e a gente na universidade tem voltado com todos os protocolos, termômetros, que eu vejo que no supermercado já não tem. Pois é. Né? Assim, tu já entra sem te passarem álcool gel e medir temperatura. Eu acho que ainda relaxou, é prematuro, né? Esse já relaxamento. Nos shoppings também, algumas escolas também. A escola dos meus filhos, infelizmente, já terminou a medição de temperatura, continua o álcool, mas dos terminou meus a medição também. de temperatura. Aí parece que todo mundo decretou automaticamente que a coisa está terminando. Henrique de Freitas Lima, no teu mundo. Daqui a pouco nós vamos falar do Gran Cine Café, né? Cine Gran Café. Cine Gran Café, não é isso? Que o Henrique está por trás aí, protagonizando a reabertura de um cinema em Porto Alegre. Daqui a pouco ele vai contar essa história. Mas assim,
Será que as filmagens já voltaram ao normal? No mundo da advocacia também, eu sei que vocês enfrentam, nós fizemos um programa aqui da OAB nessa semana com o Leonardo Lamacchia, né, o novo presidente. Existe uma grande briga aí para voltar, né, o atendimento presencial, enfim, o fórum tá meio expediente, né? Como é que tu tem sentido isso? Olha, do ponto de vista da produção audiovisual, né, que é cinema, televisão, houve momentos muito difíceis, quase inacreditáveis, né, parecia filme de ficção científica de astronauta mesmo, a forma como as pessoas tinham que, enfim, tudo remoto, né? Experiências que vão ficar na isolamento história. Total, né? Filmes, por exemplo, em que os atores nas suas próprias casas administrando as câmeras, as coisas, como sem técnicos, né? Uma coisa quase impensável que pudesse acontecer. Foi feito isso? Foi feito. Houve experiências desse tipo, houve coisas bastante diferentes, vamos dizer assim. E agora há, sim, uma retomada, sobretudo aqui mesmo em Porto Alegre, tem um filme em filmagem agora, do Jorge Furtado, que é interessante porque é uma primeira produção para um streaming, que é o Paramount Plus, que é junto com... Esses dias eu passei por uma rua que estava fechada, acho que Cidade Baixa, se eu não me engano, por causa do filme do Jorge Furtado. Exatamente. Então, esse é uma... Então, assim, já melhorou bastante, ficarão algumas lições importantes disso, né? Nos outros segmentos, por exemplo, a parte do convívio humano, né? A gente nota, eu além de residir na Cidade Baixa, vamos dizer assim, faz 1 ano e meio, eu fui para lá exatamente quando começou a pandemia, tem essa experiência, que nós vamos falar mais adiante, que a gente está vivenciando alguns dias, da reabertura de um cinema lá, né? Na verdade, então a gente vê as pessoas com muita vontade de conviver. Então, e são coisas assim interessantíssimas, né? Para todos os gostos, né? Para te ter uma ideia, eu acho que a mais curiosa, né? Atrás do meu edifício tinha um estacionamento de uma casa noturna, estacionamento mesmo, que ficava um carro durante a noite lá, que é bem na Lima e Silva, que é a Cuco, né? Que já foi um monte de coisa, quase na Venâncio Soares. Pois esse estacionamento virou um tipo de um bar ao ar livre, com cadeirinhas, que fica a fila na porta, basicamente gurizada, e passam a noite inteira sentados em cadeirinhas de praia e conversando e tal ali. Quer dizer, tu nota a vontade que as pessoas têm enfim, de superar isso e de voltar a ter um convívio mais perto, né? Quer dizer, ninguém aguenta mais reunião virtual. Claro que elas vieram para ficar. Mas... Vieram uma parte, né? Uma parte ficou. Agora, doutora Samanta, antes da gente ver aí o primeiro assunto, que tem a ver com a pandemia, que é a nova variante, será que também não tem gente se escondendo por trás desse modelo novo, entre aspas, e de até não querer fazer mais reunião presencial, de não querer... Eu conheço adolescentes que preferem 1000 vezes agora ficar atrás da câmera para fazer aula e não querem mais voltar ao presencial, né? O meu é assim de 11. Eu tenho 2 filhos adolescentes que terminaram o presencial ontem e agora são 2 semanas de prova e prova tem que ser online porque tem gente com comorbidade em casa, então tem que ser universal para todos, entende? Não dá para aplicar uma parte presencial, uma parte online. Eles adoraram voltar para casa agora para 10 dias de prova online. Então, e assim, será... O Henrique falou em astronauta. Eu me senti um pouco astronauta na minha primeira reunião presencial, sabe? Que aconteceu aí alguns meses atrás. Eu apertei a mão de pessoas, reencontrei pessoas, parecia que eu estava numa nave estelar e voltei, né? Não tem um pouco desse sentimento, assim, de uma certa inércia de querer ficar online? Eu acho que tem uma ambivalência. Não, eu acho que tem uma ambivalência, né, de algumas pessoas, mas quando começaste a pergunta, eu fiquei pensando que... O que ele vai perguntar? Não, até de pacientes, né, que eu estou atendendo online, mas no consultório, de terem gostado do isolamento, do distanciamento, por agora estarem autorizados a evitar situações que eles não gostavam de participar. Né? Como, por exemplo, né, tu falaste dos teus filhos, festinhas infantis, graças a Deus, agora não preciso ir, porque antes tinha que cumprir o protocolo. Né? Mas, por outro lado, né, eu fico pensando, algumas pessoas
também se escondem atrás disso. Claro que aí eu estou falando em algo mais ligado à saúde mental, mas até se nós pensarmos em pessoas com uma ansiedade social, então que já tem alguma dificuldade de se expor e tal, e aí eu ouvi até de alunos, né, com a questão das aulas online, via Zoom, que era mais fácil apresentar um trabalho online. E ainda tem a desculpa que dá para dar, né? Do time, a internet está instável hoje, então eu não vou abrir a câmera, né? Então não se expõe, né? Daí não fica me pentei, só o áudio. não lavei o rosto, também não escovei o dente. Na verdade, tá na cama de pijama, deitadinho com o computador no colo, o celular, não vou poder né? abrir a câmera. Que é outra questão. Agora, dos adolescentes, eu fico pensando que talvez, porque como eles retornaram, então agora essa prova em casa eu acho que tem alguns lados. Que bom, né? Porque daí se eu levanto vou fazer a prova, se é de manhã, enfim, não precisa acordar mais cedo. Mas por outro lado, e que é uma encrenca, e aí, sei lá, dá para se pensar em muitas coisas, mas eu tô com todo o meu material aqui, né? Isso facilita na hora de fazer a prova do que tu estares presencial. Dá uma peladinha e tal, porque eu acho que tanto os pequenos, mas talvez mais ainda os adolescentes, até adultos jovens que estão entrando na universidade, eles sofreram muito com o isolamento, com o distanciamento, né? Seja os pequenininhos, porque todo esse momento de, né, começar essa socialização, quanto os adolescentes num momento que eles querem mais se livrar dos pais e daqui a pouco se viram em homeschooling, coworking, pai e mãe em casa, e aí, né? E o meu espaço, e enfim. Então... É verdade. Bom, mas nós temos, a notícia saiu ontem, né? Repercutiu, acho que ontem, durante todo o dia, mas hoje mesmo é que se disseminou por todo o mundo a notícia de uma nova variante. E aí nós temos uma variante da África, chamada, o nome técnico é Omicron, mas também é chamada de Botsuana, e que está assustando inclusive o Brasil, mais que a Delta, porque a Delta não chegou com toda a força no Brasil, ainda bem nós estamos com um bom nível de vacinação, uma boa cobertura, continuamos ainda, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, ontem nós falávamos sobre isso aqui no programa, estão com uma cobertura vacinal muito boa. O próprio Henrique de Freitas Lima está aqui com 3 doses, não é isso? 3 doses. 3 doses. Então, isso é um reflexo de uma comunidade, uma sociedade, uma gestão, enfim, que priorizou. Estou falando em termos de Rio Grande do Sul, pelo menos. Agora, a questão primordial é que nós estamos próximos de Natal, de Réveillon, que é uma festa onde vem muito turista para o Brasil. E Carnaval. E o Carnaval, né? São 3 momentos em que vem muita gente de fora. E aí, o que significa Botsuana acontecendo na África, já indo para a Europa fechando voos que vêm da África e o Brasil também decidindo algo semelhante. Vamos ver o Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, falando sobre a nova variante. Está na tela. O que tivemos é uma notícia realmente novíssima, essa notícia é do dia de ontem, vinda da África do Sul, com essa nova variante. E essa notícia dá conta de que, pelo menos as informações iniciais, mostram um aumento do número de casos totalmente fora da curva, aonde foi observado esse fenômeno na África do Sul. Então, os pesquisadores, os cientistas, conseguiram identificar uma variante até então não pontuada, não marcada, uma variante, portanto, nova. Essa variante teve uma nomenclatura código. Hoje, por exemplo, a esta hora, a Organização Mundial de Saúde já a denomina de variante Omicron e é uma variante que demandou, por parte de autoridades sanitárias no mundo todo, medidas protetivas, medidas justamente no sentido de não permitir os voos ou as escalas vindas de, pelo menos neste momento, de 6 países do sul da África. Aí então o presidente da Anvisa explicando, né, praticamente o que está acontecendo. E aí durante essa semana, final da semana, houve a dúvida se o Brasil ia fechar algum tipo de voo, de chegada, aeroportos.
enfim, por causa desta variante. A Europa decidiu, alguns países da Europa decidiram fazer este fechamento, né? Mas o presidente, na conversa que ele tem muito frequente ali com seus apoiadores, praticamente, são apoiadores que ele atende ali no portão, na chegada do palácio, né? Quando ele vai começar o expediente pela manhã. E aí ele teve uma conversa com os apoiadores, o apoiador que fala no vídeo é muito engraçado, porque o apoiador praticamente manda o presidente fechar os aeroportos, né? E o presidente fica indignado, fica um pouco indignado. Vamos ver como é que foi essa conversa do presidente com os seus apoiadores. Na tela. E agora boa notícia carnaval, aí. Né? Tá vindo uma outra onda aí de Covid, lamentável. Quero ver como é que vai ficar isso. Não vou discutir, não. Presidente, o senhor devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não acontecer o que aconteceu de novo. Você não vai vendar, rapaz. Porque vai trazer um monte de gente de novo. Não peraí, tem. mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, o vírus não entra. Fechou o aeroporto, o vírus não entra. A pena já tá aqui dentro. O pessoal vai vir de fora. Presidente, não existe isso. Presidente, não existe, por favor. E o produtor fecha o aeroporto, tá bom. Do Paraguai não vem voo pra cá mais, é isso, por exemplo, é isso? Da Europa. Ah, por que Europa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que tá pior a pandemia agora? Você tá vendo muito Globo aí. Não vejo. Pessoal, detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente. Aí, presidente sendo induzido, né? Aí disse que não ia fazer, mas aí a informação de hoje é que sim, o Brasil vai fechar os aeroportos para uma série de estados, uma série de regiões da África, para evitar justamente a chegada dessa nova variante. Vocês, como cidadãos, se sentem ameaçados? Acham que agora pode ser mais perigoso? O que tu pensas, hein, Henrique? Olha, eu acredito que, pelas evidências que nós temos, salvo uma grande novidade como essa, né, o clima parece muito mais tranquilo, todos os números são nesse sentido, né? Mas, quer dizer, o risco que essa nova variante possa não ser coberta, digamos, pelas vacinas que nós tomamos, não deixa de ser assustador, né? Quer dizer, porque há muito tempo já nessa situação, né? Ninguém poderia imaginar que nós estaríamos 2 anos praticamente com a vida totalmente, né, organizada. Isso é uma coisa inédita, né? Quer dizer, pelo menos na história da humanidade, tal nós como a conhecemos. Talvez tenha acontecido em momentos que a gente não tem um reporte objetivo, né? Mas eu espero que não, Renato, para o bem de todos nós, para a nossa sanidade física e, sobretudo, mental, porque ninguém aguenta mais viver dessa forma, né? Esperamos que aconteça o que aconteceu com a Delta, né? Ela foi um pouco neutralizada, chegou aqui, encontrou uma barreira vacinal. O que aconteceu com a Delta na Europa, nos outros países e até nos Estados Unidos, não aconteceu no Brasil. Isso os especialistas dizem e isso é muito bom, isso nos dá uma segurança. A doutora Samanta me olha com uma cara assim meio preocupada, doutora Samanta. Minha cara me entrega, né? Essa é uma coisa, eu digo, na faculdade eu não aprendi a fazer cara de paisagem, assim, né? Então, mas é bom ser transparente acima de tudo. Eu não quero ser pessimista, porque eu não costumo ser, mas vamos tentar ser realistas. Né? É isso que eu penso. Importante uma hora dessa a gente prevenir, né? Porque, bom, já veio a variável XYZ, agora estamos nessa, e eu acho que outras vão surgir. Então, o que eu penso é que nós precisamos ser educados, e nós ainda não fomos. Né? Diferente de alguns países do Oriente que estão acostumados com, né, como, sei lá, vamos lá, China, Japão, a pessoa tem uma gripe e ela já usava máscara e estava tudo certo. Nós não temos alguns hábitos, e é isso que me assusta, essa liberação de uso de máscara, de protocolos, porque... E tu disseste antes, né? Bom, agora estamos nos encaminhando para as festas de final de ano. Tem esse problema, né? Natal, Réveillon e talvez o pior, porque talvez seja a minha lembrança desse ano agora, de 2021, que teve aquele boom depois do Carnaval, né? Que foi quando as pessoas ali deram... Então... Agora, um ponto positivo, né, que nós podemos, comparando o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul... Gosto de pontos positivos, vamos lá. É o fato de que, apesar de toda a pressão negacionista, ela não se implantou majoritariamente. Quer dizer, o que nós estamos, pelo menos as notícias que chegam nesses países, né,
na Europa e, sobretudo, lá nos Estados Unidos, um percentual de gente que não se vacinou por opção muito grande. Muito grande. Então, aí no Brasil, apesar de desse senhor que acabou de sair da tela aí, o fato é que apenas 3%... O presidente Bolsonaro, no caso. Isso, exatamente. Tá, enfim... Chefe da nação. O chefe da nação, que, enfim, é conhecida a sua posição sobre isso, né? Tanto é que não se vacinou até hoje. Mas, felizmente... Será que não se vacinou mesmo? Pelo menos, ou se não se vacinou, então é Continua pior ainda, mistério, né? Porque ele usa isso como elemento de convencimento. E de ironia também, né? Isso é uma coisa, inclusive, nós, enfim, que já vivimos algumas coisas nesse país, né? Eu tenho 62 anos, né? Eu já estou passando daquela coisa, já tem coisa para contar, né? Bastante. Sim. Esse tipo de posição do chefe de Estado é uma coisa absolutamente impensável e é um troço que os nossos, quem virá depois de nós, terá muita dificuldade de entender uma coisa dessa. Pois, apesar de tudo, eu acho que as pessoas podem ser um pouquinho preguiçosas na segunda dose, não voltou, mas o nível, segundo o que nós sabemos, por exemplo, Porto Alegre, tanto é que houve esse relaxamento, vamos dizer assim, já atingiu mais de 90% de vacinação integral. Então, pelo menos isso está se fazendo o dever de casa, né? Que é um diferencial importante, né? Quer dizer, e ninguém, por exemplo, na área de espetáculos, né? Até a semana passada ainda exigia o passaporte vacinal, agora deixou de ser exigido, né? Então eu espero, né? A gente vai viver para ver que realmente o pior tenha passado, né? E essa variante, digamos, africana, seja mais algo controlável. Vamos ouvir e ver uma opinião de um especialista. Nós pedimos para que a doutora Andréia Dalbó, infectologista e membro da Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, gravasse agora à noite um depoimento para a gente, analisando as primeiras informações a respeito dessa variante e saber se existe risco de chegar aqui ou não. Enfim, o que a gente precisa se preparar. Vamos ouvir quem realmente entende do assunto. Na tela, doutora Andréia Dalbó. Olhamos com bastante preocupação essa questão da nova variante Ômicron, que ocorreu agora na África do Sul, por ela ter uma característica de maior transmissibilidade e da possibilidade de evasão de imunidade, né? Porque ela tem muitas mutações, tem em torno de 30 mutações na parte da espícula do coronavírus. Entretanto, assim, é cedo para a gente falar a respeito de uma outra onda, mas o que nos preocupa mais do que a questão da variante é a questão de flexibilizações e dispensa de máscara, principalmente em ambientes fechados. Se a gente for pensar que ainda temos 30% da população adulta ainda não vacinada, é um número considerável. Se a gente for considerar uma população de uma capital com mais de 1 milhão de habitantes, nós teremos em torno de 300 mil pessoas ainda não vacinadas. Isso é um valor bastante expressivo e é o que provavelmente está acontecendo na Europa. E por isso esse aumento da ocorrência de internações e hospitalizações na Europa entre os não vacinados ou aqueles que optaram por fazer apenas uma dose. Então a ocorrência de novas variantes pode levar a isso, em uma população não vacinada, também um aumento ainda mais expressivo. Por isso é importante que agora no final do ano as pessoas não relaxem com relação a essas medidas de distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomerações, sobretudo em ambientes fechados. Aí a preocupação, então, e a recomendação da infectologista Andréia Dalbó, membro da Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, e a quem nós agradecemos aqui por ter gravado agora há pouco para nós, porque hoje foi tudo muito rápido, né? Muita informação e, infelizmente, a própria OMS e o ministro também do Reino Unido, o ministro da Saúde, estão dizendo que essa variante oferece um risco maior de reinfecção da Covid-19 do que suas antecessoras. É aquela velha história da cepa, né? Mesmo vacinado, a variante ela busca um caminho para pegar a pessoa e contagiar de alguma forma, porque ela é nova. Ela tem justamente por isso o nome variante, né? E o
O ministro da Saúde do Reino Unido disse que é uma grande preocupação internacional. Uma das lições dessa pandemia foi que nós devemos agir rapidamente o mais cedo possível. Por isso, o fechamento dos aeroportos lá no Reino Unido foi um dos países que fecharam os aeroportos. Lá estão entrando no inverno, na Europa, então é uma preocupação maior ainda. O programa de reforço está em andamento. Vocês falaram aqui, acho que o Henrique falou, né, dessa resposta do brasileiro, do gaúcho para a vacina. Isso é muito bom. Lá na Europa enfrenta um movimento anti-vacina muito forte. E aí eu pergunto para a doutora Samantha, tem alguma coisa na psique dessas pessoas, no comportamento, de simplesmente não acreditarem na vacina? Ou é uma rebeldia natural? O que é de querer se colocar contra uma coisa que salva vidas? É que eu acho que depende da onde nós estamos falando, né? Porque na Europa já tem toda uma cultura anti-vacinas. Eles não tomam, as crianças não tomam todas essas vacinas que nós tomamos aqui no Brasil, por exemplo. Né? Eles já têm toda uma cultura nesse sentido. Agora, aqui, eu atribuo muito a questão, né, que já está mais do que batida, enfim, e que é um termo da psicanálise, né, que se popularizou, que é o negacionismo. Né? Quando a pessoa... o termo, a origem é da psicanálise. É da psicanálise, sim, é um mecanismo de defesa do ego, justamente para nos proteger da ansiedade gerada frente a uma situação de crise. Então, tu nega, né, e segue a vida que segue. E aí, o que acontece com muitas pessoas que são negacionistas, né, ou que utilizam um mecanismo de defesa da negação, se utilizam de outro mecanismo de defesa que é chamado intelectualização. E agora, e aí a gente pode fazer, né, pensar com toda esse fácil acesso à informação que nós temos hoje, com a internet, com as redes, Google, né? É muito bom por um lado, mas por outro, e aí vem as fake news, né? Eu entro lá e eu procuro e vou clicar na notícia que me interessa, nos dados que me interessam, isso eu intelectualizo. Olha aqui, ó, não, mas aqui, ó, esse site está dizendo que X%, então eu vou defender o meu argumento baseado em dados, né? Na intelectualização. Mais uma vez, eu não entro em contato com o que eu estou sentindo, porque eu estou negando. Então, eu não fico ansiosa, eu não me desespero. Bom, e o que constitui a mente de um ser humano? Pode botar na tela aí, Lourenço. Bota na tela. Que constitui a mente de um ser humano que vai a uma festa de propósito para pegar Covid. E pior, a notícia diz que é uma estranha moda que está se desenvolvendo de ter esse risco. É uma prática que está se tornando habitual de querer ir justamente pegar Covid. Eu não sei qual é o objetivo dessas pessoas, né? Mas este sujeito aí acabou morrendo, né? Foi para a festa na Itália pegar Covid e acabou morrendo. Mas tinha uma questão por trás, se não me engano, me corrija se eu estiver errada, que ele queria pegar, porque pegando ele não precisaria se vacinar, porque teria janela de imunidade e assim ele poderia viajar. Não tem algo nesse sentido? Deixa eu buscar a notícia aqui e aí já vamos conferir. Eu acho que sim, então ele quis, mas claro que aí a gente tem no mínimo ele está minorando a história, achando que é só uma gripezinha, então eu vou pegar, porque aí eu estou imune nessa janela e tenho um benefício por conta disso, parece até o jeitinho brasileiro. Ele tinha 55 anos, é austríaco, se infectou propositalmente para obter o passaporte sanitário. É isso. As autoridades adotam, em alguns casos, a infecção prévia como alternativa à vacina para acesso a determinados locais. Mas precisa ser meio... Não pode bater direito, bater bem a cabeça, né, doutora Samantha? Vai me desculpar. O alerta foi feito por Patrick Franzoni, coordenador da unidade anti-Covid de Bolzano, cidade da Itália, que é perto da fronteira com a Áustria, de que é uma prática habitual que está surgindo. Pessoas... Aí já vem o preconceituoso dizer, isso é coisa de gurizada. Não, jovens e velhos que têm participado de festas do coronavírus. Meu Deus do céu. Olha aí a notícia aí, olha aí a festa do coronavírus na Itália. Para tentar se infectar propositalmente e assim não precisar se vacinar. Olha o grau de negacionismo e de antivacina, Henrique de Freitas Ninho. O que é isso? Tu como advogado...
Como é que tu pensa isso? Olha, eu penso isso é mais, me interessa mais como um cineasta que como advogado. Tá no filme isso, tá um documentário, porque... Nós estamos vivendo num filme de terror. A falta de sensibilidade do coletivo, né? Mas é que aí tem outra questão, perdão, mas fiquei pensando, né, quando tu disse, tem que ter alguma coisa. É uma conduta autodestrutiva. Exato. Porque tu arriscas a tua vida, né? Então, mais uma vez, a gente vem aí, a gente pode entrar com a psicanálise, com a pulsão de morte. Lembra a ideia da imunidade de rebanho também, aquela coisa que vamos todo mundo pegar, porque... as ideias iniciais, né? Exatamente. Mas tu ia falar alguma coisa sobre filme, ideia de filme? Não, na verdade, essas... Ridículo, mas triste, né? Porque o cara morreu. Essas notícias que todo dia a gente se depara, né? E aí lembro de novo da gurizada, o meu filho de 11 anos... adora abrir o Google, né, e ler esse tipo de notícia, né? E eu digo para ele, não lê isso, escolhe melhor. Não, mas é que é muito interessante, pai. E realmente, tu vê uma coisa dessa, tu vai tentar descobrir o porquê que a pessoa vai ao encontro, vamos dizer assim, do nefasto, da tragédia, né? Enfim, coisas da modernidade aí, Pensei no direito no dolo eventual, né? Exatamente. Tu está correndo, explica para nós risco, né? O dolo eventual. O dolo eventual é a tese que vai, inclusive, incendiar o Rio Grande dentro de poucos dias. No julgamento da Boate Kiss agora, né? Boate Kiss, que é exatamente assumir o risco, né? Quer dizer, a pessoa... Nesse caso, até é dolo mesmo, né? Este que foi relatado aí, porque a pessoa sabe Sim, mesmo. Está se propondo a correr o risco, né? Então são situações que têm a ver com um desejo de morte, invadindo um pouco a competência da doutora, mas é isso, né? Que tu buscar uma situação, enfim, do desejo, thanatos, né? A morte, que sempre vai exercer um fascínio na nossa sociedade, né? Enfim. Bom, e com tudo isso, na verdade foi antes, né, da variante, vou fazer essa justiça ao governador de São Paulo, João Dória, mas esta semana também, uma notícia impactante para alguns, para mim, por exemplo, a partir do dia 11 de dezembro, o governador libera a máscara em São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. E aí é o seguinte, o governo de São Paulo criou uma série de metas para poder fazer flexibilizações, terminar com restrições. E simplesmente ele tem lá 3 ou 4 parâmetros, né? E ele só levou em conta um desses 4 parâmetros. Os outros 3 ele não levou. Por isso que a manchete aí do G1, volta Lourenço, por favor, para a manchete. Por isso que a manchete diz o seguinte, sem atingir metas. O Estado de São Paulo anuncia a retirada de exigência do uso de máscara ao ar livre a partir de 11 de dezembro. Governador João Dória. Então, eu acho, senhoras e senhores, que nós estamos vendo em breve esse efeito cascata de outras cidades, de outros estados, né? Talvez aqui no Rio Grande do Sul também, em breve decretar a liberação dessa máscara. Eu não sou especialista, a gente pode ouvir especialistas aí semana que vem, vamos ter que fazer certamente um programa sobre isso, né? Mas eu não sei se não é muito cedo, doutora Samantha, o que a senhora acha? Sentimento, assim, de comportamento, será que as pessoas estão preparadas? Na verdade, as pessoas já tiraram a máscara, né? Pois é, às vezes o que me preocupa é o famoso jeitinho brasileiro, né? Porque penso que, como nós aqui estamos distanciados, estamos sem máscara, vacinados, ok. Mas aí o pessoal vai estar sem máscara e vai se juntar e vai compartilhar o chimarrão. Eu acho que isso acaba abrindo espaço para que as pessoas flexibilizem cada vez mais. Eu sei que pelo que a produção do programa me passou antes, existe um tema que tem a ver com o Rio Grande do Sul. A produção prepara esses assuntos todos com vocês, né? Antes eu pensei que era tudo de surpresa. Não, aqui. É bom que ela faça isso, né? Não, passa, assim, os temas, né? O preparo até que era bom. A gente tem um número de assuntos mínimo que a produção passa ali, que o Lourenço passa para os nossos convidados. Mas tem coisas surpresas. Eu vou fazer uma ligação, que certamente o Renato faria um pouco mais da frente, especificamente nesse assunto, que é a questão que se decide esse fim de semana da candidatura presidencial. Isso, é o nosso próximo assunto. Que é o próximo assunto aqui,
Então, essa questão da data anunciada, né, quer dizer, a não ser que efetivamente, não é que não existam grandes especialistas em São Paulo que conhecem o assunto, agora existe comprovadamente, isso aí tem relação com o momento político que está se vivendo, claro, né? E, sobretudo a candidatura do governador de São Paulo, né? Cujo principal elemento vem sendo a questão digamos, de ser o primeiro, de fazer coisa meritória, evidente, sobretudo naquele momento, né, da defesa da vacina. Mas isso aí vem se constituindo um elemento de convencimento bastante claro, né, inclusive motivo de polêmica entre os candidatos, né, entre os pré-candidatos, inclusive o nosso governador aqui, que já se manifestou sobre isso. Então, tomara que não seja um episódio eleitoral mesmo, né? Que não seja... Sim, embalado, né, por esse clima. E ainda mais há 2 dias antes da conclusão do processo interno do partido, né? Enfim, que teve esse episódio que cabe, né? Até por uma coisa chata para nós, né? Para nós gaúchos, que é o fato de que ter sido essa fundação de apoio à URGS, né? É isso, que deu errado no aplicativo. Que teria criado... Mas, Henrique, segura um pouquinho, porque é o nosso próximo assunto, inclusive tem governador falando sobre isso, não tem problema. Só queria encerrar dizendo o seguinte, São Paulo está liberando com os seguintes parâmetros. Vacinação completa da população tem que ser 75%, segundo o próprio governo de São Paulo se impôs. Está em 74,5%. Ok. Vamos deixar esse 0,5, ok. Aí, média diária de casos tem que estar abaixo de 1.100. Segundo o próprio governo, se colocou essa meta, está em 1.289. Média diária de mortes abaixo de 50, está 61. Média diária de internações abaixo de 300, está 318. Dados do dia 24, tá, para ser justo. Pode ser que hoje tenha baixado alguma coisa a mais. Mas quando o governador decidiu, junto com o seu comitê científico, que aprovou essa decisão, não estava com todos os parâmetros atingidos, infelizmente, e tudo deve acontecer. Bom, tem muita água para rolar até dia 11 de dezembro, né? Tem essa variante aí e tem esse fator também eleitoral, esperamos que não tenha contaminado, já que para usar uma palavra da moda científica, né? Essa decisão do governador. Agora, o que contaminou a decisão do governo do Ceará, sim, bota na tela aí, com certeza esta terceira... Eu ia dizer terceira variante, mas já estamos muito mais, né? 10, 20, 30 variantes. O Ceará não vai ter eventos de Réveillon, anunciou hoje o governador Camilo Santana. São várias cidades.Ão Paulo já tinha várias cidades que decidiram não fazer carnaval. Sul de Minas decidiu não fazer carnaval. Agora o Ceará, é óbvio, porque são cidades e são estados extremamente turísticos, né? O Nordeste, o Rio de Janeiro, Santa Catarina. Eu penso que esses estados devem refletir bastante e analisar se devem fazer grandes festas populares ao ar livre ou não. O governador Camilo Santana decidiu. No Ceará não tem grandes eventos de Réveillon. O que vocês acham aqui na bancada, doutora Samanta, dessa decisão? Prudente foi o governador, abrindo mão de dinheiro, né? De turistas que poderiam entrar no Réveillon. Pois é, de dinheiro, de turistas, do comércio, acho que isso envolve muitas coisas, né? Eu acho que é uma decisão extremamente difícil, né? E por isso penso que se tivesse essa questão que eu trago, né, da educação, quem sabe não poderia se flexibilizar um pouco, mas é que as pessoas se jogam, né? Eu acho que esse é o grande problema, mas... então, eu fico pensando como a questão das leis, né? Por que elas precisam existir, né? Por que precisam regular a nossa convivência em sociedade? Porque nós, no nosso impulso... Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. As festas estão liberadas, tá? Festas ao ar livre. Só que terão um máximo de 5.000 pessoas em ambientes fechados, 2.500. Mas o governo não fará festas populares oficiais, vamos dizer assim, né? Festas públicas. O decreto, portanto, que foi assinado pelo governador, seria hoje divulgado por ele, deve ter feito a live, inclusive à tarde, não acompanhei, junto com o secretário de Saúde, Marcos Gadelha. O que achou, Henrique de Freitas Lima, dessa decisão do governador do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores?
Olha, eu acho prudente, eles devem ter elementos lá para chegar a essa conclusão, em função de tudo que foi dito aqui, né? O Ceará, enfim, é um lugar extremamente turístico, né? Sobretudo nessa época do ano, né? Além da capital, tem Jericoacoara, tem Canoa Quebrada e o próprio interior do Ceará, né? Em função de um projeto de filme, né? Eu vou invadir um outro assunto aqui que tem a ver com isso, que tem a ver com o Ceará. Né? Eu estou aí trabalhando no momento num filme sobre o Belchior. Aquele Belchior mesmo que vocês estão pensando que cantor, o cantor. O compositor. Enfim, nesse período, período que todos conhecem, né? Que 10 anos em que ele viveu uma situação recluso, né? Em boa parte aqui no Sul, né? Então a gente tem pesquisado muito, inclusive com relações bastante desenvolvidas lá com o Ceará e com a cidade onde ele nasceu, que é Sobral e tudo, né? Então dá para ver que efetivamente não deve ter sido uma decisão fácil, né, para eles, né? Mas enfim, respeito e gostaria eu acho que a gente deveria realmente, ainda nesse último esforço, dar uma moderada mesmo. Eu pelo menos pretendo fazer isso pessoalmente também. Ok. E vi que inclusive os prefeitos... Prudência, né? Os próprios prefeitos do nosso litoral aqui também estão evitando de fazer eventos públicos importantes, né? Pelo menos eu vi do litoral norte, né? Aqui em Porto Alegre parece que vai ter, né? Parece que o prefeito... Tinha sido anunciado que voltaria, né, o grande Réveillon das ruas de Porto Alegre nesse ano. Vamos ver. Como eu disse, tem muita água para rolar ainda. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos protegidos. Eu estou de máscara, trouxe a máscara, a gente tira porque nós estamos a 2 metros de distância, né? O Henrique e a doutora Samanta também chegaram de máscara, a gente continua se cuidando de alguma maneira, né? E como eu já disse aqui no programa várias vezes, a gente que anda e circula de máscara e chega nos lugares já está sendo visto meio como um ser estranho. Ué, por que esse cara está de máscara? Por que esse cara não cumprimenta a gente direito? A gente está virando as minorias que se cuidam e estão sendo vistos como talvez fóbicos, como paranoicos, exagerados. Olha o que é, né, a nossa sociedade, né, como ela é doente. Vamos voltar ao assunto Dória, porque tem a questão das prévias do PSDB, mas o governador também foi alvo hoje de uma grande... Como é que eu poderia dizer? Traquinagem, maldade, de novo, aquelas velhas histórias de fake news, quando recupera uma notícia que é verdadeira, mas de um tempo muito passado. Uma dança dele, uma dancinha que ele fez com a Cláudia Leite em 2019, numa festa de Natal da sua administração, e todo mundo sem máscara, obviamente, aglomerado, e de novo hoje, né, hordas e hordas usam as redes sociais para dizer, olha, o governador está aí, solto na vala e tal. Bom, ele próprio teve um fair play e postou a dancinha dizendo, olha, isso foi de 2019, adoro esses momentos, tenho muita saudade, me divirto muito. Vamos ver a dancinha do João Dória, então, na tela. Dancinha ruim essa do governador João Dória, só deu uma puladinha ali do lado da Cláudia Leite. Mas o vídeo de 2019, ele postou, né, essa insanidade midiática, né, maldosa, é algo realmente que nós infelizmente adquirimos de alguns anos para cá, e durante a pandemia se acirrou também, todo mundo jogando um contra o outro, é uma coisa também doentia de novo, né, doutora Samanta? Nós temos que botar todo mundo no divã, porque tá difícil, né? Tá complicado, são os haters, né? Agora eu aprendi alguns termos, né, com essa pandemia, tecnologia, mas a cultura do cancelamento, né? E de querer atingir, né, de querer
derrubar de alguma forma usando material envelhecido, material falso, na verdade. Né? Agora dança mal o Dória, muito né, ruim, Renato? muito ruim aquela puladinha. E ele já é um bonequinho, né? Todo arrumadinho, sempre bonitinho assim, aí tu vê ele pulando assim, é o máximo de descontração que ele consegue. Eu acho que vocês estão com ciúme dele, que estava lá com a Cláudia Leite se divertindo. Todo de branco. Porque isso é muito dos haters, né? Então, assim, o outro tá lá, eu não posso estar, então eu vou com todo o meu potencial odioso para cima dele. É que o Dória, né, ele é enfim, a vida inteira como um grande comunicador, né? Então ele tem... Isso ele é muito bom. Isso ele é muito toda a trajetória dele como apresentador de televisão, enfim, isso aí efetivamente marca, né? Então ele sabe como ninguém usar esses momentos, né? Vocês já viram uma coletiva do João Dória? Ele tem uma técnica de comunicação, de joga para agora fala o secretário, agora fala não sei quem, e agradece os jornalistas nominalmente, né? Muito obrigado fulano de tal, do jornal fulano de tal. Jornalista se acha o máximo, porque é citado no microfone pelo governador e tal. Muito obrigado pela sua pergunta e tal. Aliás, vários líderes técnicos de futebol, empresários, autoridades que utilizam essa técnica de tratar bem tanto a imprensa quanto o público e também os colegas, os parceiros, os iguais. E o Dória é craque nisso aí. Só que encontrou um opositor à altura na medida em que o nosso governador jovem... Já entramos então no assunto das prévias do PSDB, que acontecem amanhã para escolher qual será o candidato à presidência da República do partido. Eduardo Leite, nosso governador gaúcho aqui, João Dória, governador de São Paulo, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Não é isso? Exatamente. Eu acredito que o Eduardo Leite inata uma condição de comunicação que é característica dele, né? Eu conheço o Eduardo não do início da carreira política dele, porque começou muito jovem, né? Mas em função de questões de trabalho, eu fiz diversos projetos, filmes lá em Pelotas, né? Então eu pude conhecê-lo quando ele era um jovem vereador em Pelotas, depois como prefeito e agora como governador, né? Para o nosso segmento, digamos assim, da economia criativa, é indiscutível a qualidade da gestão, né? Não só dele, como da secretária de Cultura. Olha ali a união, a felicidade, a preparação, foto da Veja, para amanhã, para essa reunião o clima não está tão bom assim como essa foto. Agora, né? Eu também acho, Renato, que o clima também não está tão ruim, entende? Acho que tem muita intriga aí da imprensa, eu acho que existe uma vitamina maldosa. É evidente que um processo como esse, até ele acaba tendo contornos mais, digamos, 3 mais candidatos radicais, aí às prévias. Até por causa dos apoiadores de cada um, né? Mesmo que o candidato tente moderar um pouco, tu tem toda a turma que está trabalhando para um e para outro, né? Eu espero que desse processo saia Eu, evidentemente, estou torcendo pelo Eduardo, né? Por uma razão muito simples, independente eu não sou filiado ao PSDB, agora, eu defendo, eu trabalho por isso, eu acho que o Brasil precisa de alguma coisa nova. Eu realmente acredito que as duas opções que hoje lideram as pesquisas, pelo menos nesse momento, já mostraram que já tiveram essa oportunidade. Enfim, por inúmeras questões, isso tem a ver com a postura como ser humano. É óbvio que para nós que trabalhamos nesse universo da economia criativa, isso não é uma coisa inerente ao Eduardo, ele acredita nisso, ele está demonstrando isso, né? E aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, já começando o seu 4º ano de governo, né, existe já o que mostrar e, sobretudo, ele demonstrou ser um grande construtor de consensos, isso é inegável, né? Quer dizer, a capacidade de comunicação que ele tem... também é bom na comunicação, né? E sobretudo, eu vi há pouco tempo o Canal Livre da Bandeirantes, aquele programa enorme lá, em que ele foi muito questionado sobre isso e a forma como atua, né? E a maneira como ele construiu a base da Assembleia e tudo. Então, vocês imaginam, internacionalmente, nesse momento, nós termos um presidente com 36 anos, com essa cabeça circulando, isso aí nos levaria a um outro patamar.
Se não for esse, que seja outra pessoa digamos, com um perfil que possa representar algo novo para o Brasil. O Brasil precisa acreditar de novo em si mesmo, precisa ter algo novo, precisa mobilizar a juventude, as forças. E independente de qualquer conotação partidária, eu não acho que os dois candidatos, o atual presidente ou mesmo o ex-presidente Lula, tenham essa condição de dar isso para o Brasil. Então, torço. Se o Eduardo não for o candidato, eu acredito que ele vai manter aquilo que ele vem afirmando. Ele não será candidato à reeleição aqui, mesmo com todos os apelos que possam chegar, eles certamente chegarão, né? E vai fazer o que ele fez quando saiu da Prefeitura de Pelotas, com 90% de aprovação, que foi passar 2 anos estudando, circulando, para se preparar para a próxima, né? Eu não acredito que ele renuncie para ser candidato a Senado, por exemplo. Ele vai terminar o governo mesmo da melhor maneira. Então, logo saberemos, né? Foi efetivamente esse processo de tentaram, inclusive, colar nele essa coisa, uma fundação gaúcha incompetente que o governador... Pois é. Isso, eu acho que, se há uma perda para nós nesse sentido, foi, na minha opinião, a credibilidade dessa fundação. Explicando para o espectador, o aplicativo que mediria lá, faria a contabilidade dos votos eletronicamente, na semana passada, no domingo passado, no fim de semana passado, nas prévias do PSDB, deu chabu, deu problema, trancou. E era um aplicativo que tinha a consultoria de uma universidade, né? Não, na verdade é a fundação é uma fundação que é a Fundação de Apoio da URGS, né? Que é a FAURGS, não é isso? FAU, né? De Apoio Universitário. Tá. Que é aqui do Rio Grande do Sul. Então ficou ficou ruim pra gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Como se o Leite tivesse, e ele deve talvez ter articulado, né? Mas só para informar, hoje acabaram testando o novo aplicativo, não lembro o nome. Outra empresa, né? De uma outra empresa, aí todos os candidatos, todas as equipes aprovaram, então amanhã começa a votação, amanhã mesmo deverá ter esse resultado. O presidente Bolsonaro surfou nessa onda e disse, isso aí é o tal do voto eletrônico. É assim o voto eletrônico. Isso gerou também esse tipo de conotação, né? Eu acredito em que esse episódio, evidentemente, vai ser rapidamente esquecido, porque não tem essa relevância. O fato é que está se desenhando o quadro, né? Existem as candidaturas sendo postas. Ontem, eu, inclusive, vi na empresa, já tem como 7 candidaturas, inclusive considerando um ou outro, no caso do PSDB. Então, haverá seguramente um menu interessante para os brasileiros pensarem no futuro do país, né? E o que vem pela frente. O governador Eduardo Leite comentou esse processo das prévias, que vai acontecer amanhã, e nós vamos ver agora a opinião dele, o comentário dele, inclusive aqui no Cruzando as Conversas. Na tela. Eu quero deixar claro aqui, nós queremos a retomada da votação. Nós temos absoluta confiança de que venceríamos as prévias no último domingo. Os nossos dados, as nossas informações, as pesquisas internas que nós fizemos nos dão esta segurança de que nós venceríamos esse processo. E nós continuamos muito confiantes que com a retomada da votação nós vamos vencer essas prévias. E a gente quer que elas sejam realizadas, possamos ter os votos colocados no aplicativo. É claro que uma série de fatos indesejados aconteceram, tem uma série de problemas apresentados nesse processo, questões que ainda precisam ser respondidas, questões que ainda não foram esclarecidas sobre o que causou o travamento do aplicativo e tudo mais, mas nós entendemos que mais importante do que tudo é concluir o processo de votação. E vai ficar sobre a devida auditagem, os levantamentos necessários aí sobre o que tenha acontecido para que tudo se esclareça no tempo, mas é importante para o partido, é importante para nós, é importante para mim, pessoalmente, para os filiados do PSDB, que se resolva essa questão, né? Não pode ficar o partido na expectativa e na incerteza do que venha a acontecer. Então, nós desejamos a retomada, né? Estamos convictos, a nossa equipe está mobilizada, fazendo os contatos para que todos estejam prontos para exercer o seu voto no novo sistema de votação e que se consolide o mais rapidamente possível para o PSDB poder apresentar o seu candidato. E nós estamos confiantes de que seremos esse candidato para apresentar ao Brasil um projeto que não busque ser um terceiro polo de radicalização, que não seja mais um gritando
no meio desse ambiente, que seja a sensatez, o equilíbrio, o bom senso, que seja a alternativa, efetivamente, a esses dois polos que estão aí radicalizando no debate. Nós queremos ganhar essas prévias, vamos ganhar essas prévias com esse estilo, com essa sensatez, com esse equilíbrio, como sempre tivemos, e depois seremos a voz também da sensatez e do equilíbrio para ganhar as eleições de 2022. Acho que são as informações iniciais. Aí está empolgado o governador Eduardo Leite para essas prévias que acontecerão amanhã, então, e a gente vai acompanhar aqui pela RDC TV. Vai repercutir no programa de segunda-feira, o programa de Cruzando as Conversas, segunda-feira, vai ser exatamente sobre este assunto. Por quê? Se o governador ganhar, ele é a terceira via. E, de alguma maneira, ele acaba se descolando um pouco da administração do Estado, né? De alguma forma, ele terá que se afastar, enfim. Eu já acho que ele perdeu um pouquinho a atenção, vamos dizer assim, né? A impressão que eu tenho, ficou muito voltado com essa campanha nos últimos meses para poder ir para essas prévias e ser a terceira via. Tudo bem, é lícito, é um direito dele, mas acho que o Rio Grande do Sul pode ter sentido um pouco essa ausência. Não faltou nada, não faltou comando na pandemia, nem nada, pelo contrário, acho que o governador teve ótimas decisões durante a pandemia, mas talvez isso sempre mexe um pouco, né, com o ego, com a cabeça, enfim. Se ele não ganhar as prévias amanhã, o governador volta a se dedicar, né, vamos dizer assim, ao Estado, e aí tem a questão que o Henrique colocou aqui, futuro político do governador, vai se reeleger, não vai se reeleger, e como é que fica o PSDB nesse momento? É o nosso assunto da segunda-feira, você não pode perder, porque vai repercutir tudo aqui na RDC. Hoje saiu uma pesquisa, não sei se a gente tem aí na tela, pode colocar, uma nova pesquisa do IPESP, que é um instituto que vem fazendo pesquisas, está aí no site UOL, pode botar mais para baixo. Aí é o print da manchete, ok, não tem problema. A pesquisa IPESP, não é Ibope, Moro e Ciro estão empatados. O PSDB vira nanico, porque é um quadro assim, ó, que não tem muita novidade em relação às outras, mas é a primeira pesquisa que mede já o Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, porque lançou a sua candidatura pelo Podemos. O ex-presidente Lula continua liderando com folga todos os cenários do primeiro e segundo turno, aumentou para 17 pontos a sua vantagem sobre Bolsonaro, Bolsonaro caiu 3 pontos, Lula subiu 1, e o PSDB, seja com João Dória ou seja com Eduardo Leite, virou nanico, não passa de 2% nos cenários. É isso que a gente tem por enquanto, vamos aguardar os próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos, como se diziam nas antigas novelas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com dicas para o final de semana, outros assuntos aqui. Tem Papai Noel gay na Noruega, tem dica do Alci Cheuishi. Olha, tem muita coisa aqui na Confraria do Cruzando. Hoje as dicas dos nossos convidados para o seu final de semana. Mas antes, notícia boa na tela. Eu gosto de notícia boa. Vamos... Já que estamos falando de São Paulo, a cidade de São Paulo atingiu 100% de adultos vacinados. Isso é muito legal. E é um ciclo vacinal completo, pelo menos com as 2 vacinas e alguns já com reforços. A cidade que é a maior cidade da América Latina, gente. São Paulo, cidade, capital, atingiu 100% de adultos. Isso é muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo. É rapidinho, já voltamos aqui na RDC TV com a Confraria do Cruzando. Eu espero vocês. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você.
Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Buenas amigas e amigos, neste domingo o programa Brasil Querências traz o grupo Iangos, aqui de Caxias do Sul, e também mais uma grande receita do Paiol Espaço Nativo. Quando mesmo, Tomás? Nesse domingo, às 11 horas da manhã, no Brasil Querências. Forte abraço! Estamos de volta com Cruzando as Conversas, nossos debates inteligentes, troca de ideias e procura de soluções. Hoje, sexta-feira, nossa confraria do Cruzando, recebendo a doutora Samantha Dibigraçá, professora da PUC, psicóloga clínica, e o cineasta, consultor e advogado Henrique de Freitas Lima. Você participa do programa mandando as suas dicas, seus comentários, as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, está na tela aí, 99339894. Mande sua dica para o final de semana. Diga o que você vai fazer nesse final de semana e divida, né? Compartilhe as suas indicações com os nossos espectadores. Esperando o seu recado. Cruzando as Conversas, conta com o oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. Você acompanha sempre o Cruzando aqui nos canais 24, 524 da NET Claro TV e também através do Facebook e YouTube. Nós estamos ao vivo, você pode deixar comentários lá também. Estamos em todas as redes sociais. Henrique de Freitas Lima, cineasta que faz filmes, mas também se tornou aí um coautor, né? Na reabertura de um cinema, isso dá filme também, né? O cineasta que acaba criando um cinema, abrindo um cinema. Explico, o Cinema Guion, que foi fechado na pandemia, acabou sendo vendido nesse período, e o Henrique está por trás, né, dessa organização, dessa reinauguração, reabertura do espaço, que esta semana Porto Alegre ganhou novamente, que é o Cine Gran Café. Não é isso, Henrique? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, inicialmente, a minha formação é em Direito, né? Na minha época não havia curso de cinema como há hoje. Sim. Então eu passei a trabalhar com cinema já da metade da faculdade para frente. Usei o conhecimento, digamos, muito mais da militância de entidades esses anos todos, até que 15 anos atrás eu abri uma segunda atividade, que é uma consultoria que também faz trabalho jurídico na área de cultura, esporte e terceiro setor. Então a gente nesses 15 anos atendeu muitas demandas, né, de todos os tipos. Mas essa específica que derivou da reabertura do espaço, seguramente foi a mais difícil em 15 anos, Renato,
São 9 meses de trabalho até chegar a esse momento que aconteceu esse fim de semana. Eu já tinha uma relação com os ex-proprietários, que eram pessoas conhecidas, né? o Carlos Schmidt e a Aiko, que construíram esse ponto há 26 anos, né? O Guion, que já era consequência de atividades anteriores, né? E, enfim, eu já tinha sido consultor da digitalização das salas, a transformar para o público entender. Houve um momento, depois de 100 anos de cinema, em que deixou-se de exibir filmes em película e virou digital, que nem quase tudo na nossa vida, né? Não foi um processo simples, né? Então, nós digitalizamos as salas em 2015, elas passaram a viver um excelente momento. Veio a pandemia, sofreram muito e eles resolveram sair do negócio, cansaram, né? Então, fui contratado para fazer a venda. E para encontrar compradores, num péssimo momento de cinemas fechados, né? Tanto é que tínhamos 3.600 salas no Brasil antes da pandemia, voltamos com menos de 3.000, portanto 600 evaporaram, né? E os equipamentos caíram no mercado, né? Os ativos principais de uma operação como essa são os projetores digitais, toda a estrutura técnica, né? E quando a coisa se encaminhava para um fim terrível de simplesmente chegar um caminhão do revendedor de São Paulo, que era a melhor proposta, levar tudo embora e acabar, apareceu uma pessoa iluminada, que talvez esteja nos assistindo hoje, está fazendo um plantão nesse momento, o doutor Marcelo Tiburi, que era que é médico, né? Que é médico, né? Gastroenterologista e cirurgião. E que gosta de cinema desde muito jovem, viu a oportunidade de diversificar suas atividades, né? Parece que é uma característica, doutora Samanta, que em um determinado tempo da medicina, na psicologia, as pessoas cansam e resolvem abrir. É dura a vida na área da saúde, né? Então ele resolveu. E aí chegou um bom fim, foi feita, conseguiu adquirir, né? E me convidou, então, para implantar essa nova operação, coisa que nós trabalhamos durante 90 dias até chegar a esse formato que entregamos para Porto Alegre essa semana. E que é um projeto no mesmo espaço, né, lá no Novo Olaria, na Cidade Baixa, no coração da Cidade Baixa, que vai existir e tem essa característica também, por um ano, porque depois o espaço vai entrar numa grande reforma, mas que volta turbinado, vamos dizer assim, para uma experiência que Porto Alegre nunca teve, que é um espaço em que você pode ver excelentes filmes, mantendo a programação, junto com um bistrô, com uma comida excelente, né? Trouxemos a chefe Cláudia Wagner, que quem frequentava o 7º piso da Casa de Cultura Mário Quintana conhecia o Santo de Casa, que tem 13 anos lá, então ela assumiu o nosso bistrô. Nós temos também, reestabelecemos um espaço de exposição de arte, que abre com a mostra da Zoraida Bettiol, que é uma homenagem nossa, que está lá. O doutor Marcel também já tinha uma outra atividade vinculada a vinhos espumantes, portanto tem uma lojinha de vinhos espumantes, e ocupamos o espaço externo também, num lounge super interessante. Ficou muito bom. O Renato nos prestigiou na abertura, a doutora ainda não foi lá, mas ela me disse que vai. Tem uma foto que eu tirei aí, da sala cheia aí, quando foi começar a sessão do Deserto Particular, a sessão da última quarta-feira, já estava todo mundo colocado lá dentro. O Henrique depois fez uma abertura, apresentou toda a equipe, né? E essa é a sala 1, é a maior sala que tem. Essa é a sala 1. Onde nós assistimos esse filme que o Brasil vai indicar para o Oscar 2022. Exatamente. É o candidato brasileiro. Exatamente. Aí os ingressos que eu fotografei, ó. Né? Porque isso é um documento histórico, né? Exatamente. Ficou para a história. Primeiros blocos de ingressos, né? Na verdade, as entregas ainda não estão completas, né? Nós vamos ter aplicativo personalizado da ingresso.com do cinema, vamos ter venda online, enfim, uma série de outros elementos que estão digamos, em implementação. E outra coisa importante, quer dizer, essa programação de largada, nesse momento, né, que começou na quinta e vai até a próxima quarta-feira, também dá uma ideia do objetivo, que é atrair todas as tribos, na verdade, né? Então, nós temos o Casa Gucci, que é um dos filmes mais esperados do ano. Nós temos o cartaz aqui, ó. Temos o cartaz estrangeiro, mas está valendo, tá? É o cartaz da história do Gucci, o grande estilista, né? E tem a Lady Gaga, olha aí, ó. Tem o Adam Driver, que é o ator de Histórias de Casamento e também de Star Wars, tem o Jared Leto,
tem participação do Al Pacino também, só tem um elencão. Tô louco para ver, vou lá no Cine Gran Café para ver a Casa Gucci. Pois é, então o Casa Gucci representa filme da abertura, junto com o Deserto Particular, que é um filme brasileiro, um filme também curioso, um drama com uma atriz americana muito conhecida, a Sandra Bullock, num filme de uma diretora alemã, um drama pesado. Que é o Imperdoável, né? Imperdoável. E, claro, e uma atração que os porto-alegrenses adoram, que é o Festival Varilux, né? Que todo mundo já conhece, são filmes franceses, né? Então, vocês veem que isso aí a gente, com essa, digamos, programação, pretende atingir um público amplo. E a outra característica do espaço é que ele não quer ser apenas, além de oferecer essas atrações, apenas digamos, um espaço que trabalha com as distribuidoras tradicionais. Nós sim queremos fazer muitas outras coisas. Então, há programação de pocket shows na área externa que vão acontecer, um programa de cine-escola que começa em março. Vamos ter já em janeiro um dos eventos mais tradicionais que harmonizam gastronomia e cinema, que é o Mesa de Cinema da Regiane Martins, que volta a primeira presencial, que é em janeiro lá. Semana que vem a vernissagem das Horávias, né? Então a ideia é que seja, como diz o nosso criador, o Dr. Marcelo, é uma experiência única. Ele usa muito o termo experiência. Realmente você poder chegar num espaço, ficar horas, né? Se não quiser ver filme, não importa. Senta no bistrô, sai do bistrô, vê os amigos, né? Eu até num post que eu recebi muitos comentários jocosos, eu disse que, enfim, saudosos dos encontros com amigos, solitários em busca do amor. Esse é o lugar a partir de agora. É verdade, né? Então, ponto de encontro ali no centro comercial. E a própria Nova Olaria. O próprio bairro, né, Renato, ele está vivendo, eu vivo no bairro há um ano e pouco, ele vive um momento muito especial. Quer dizer, o fato de nós... essas, digamos, construções que vão haver ali do lado nosso... Eu já ia dizer, vai ter uma mudança imobiliária ali, mas o cinema está preservado. Né? O cinema voltará. Eu acho assim que os empreendedores, no caso a Dalla Santa e a Cirela, né, que é incorporadora, mas sobretudo a Dalla Santa, eles têm muito claro que a vocação daquele espaço é lazer e entretenimento, né? Então, eles publicamente declararam que, por exemplo, considerando as condições atuais, as duas âncoras é o cinema e a Bamboletas, que é uma livraria de bairro mais tradicional de Porto Alegre. Então, essas duas já demonstraram, o contrato de aquisição e alocação do Dr. Marcelo já prevê a volta, aí sim, com uma nova operação mesmo, né? Com outro formato e, enfim, mantendo as 3 salas. Então, assim, para concluir essa primeira intervenção, eu me sinto triplamente recompensado por ter participado desse projeto. Muito bacana. Né? Muito bacana. Uma como consultor, como advogado, por ter conseguido, a outra como cineasta, quer dizer, vamos continuar, e digo a todos os colegas que trabalham no audiovisual, é um espaço nosso, vai exibir, nós vamos poder manter isso. E, por último, como cinéfilo residente em Porto Alegre, que é o caso, por exemplo, do Renato, que eu conheço poucas pessoas que gostem mais de cinema, que nem o Renato. Não, tem várias. Então vai continuar tendo um espaço. É um presente para Porto Alegre. Eu vou te dizer, Henrique, quando eu fiquei sabendo do fechamento, da desistência, porque o Carlos Schmitt ele tentou bastante, né? Ele tentou, ele foi entrevistado várias vezes e disse, olha, tá difícil, mas eu estou resistindo, assim, assado. E aí até que eu conheço o Schmitt também, desde o ponto de cinema Sesc, lá em 85, né, 1985, na Alberto Bins 665. E que, infelizmente, numa tarde de sábado, eu fui lá fazer a reportagem e entrevistar o Schmitt, porque tinha incendiado. E ele recuperou, conseguiu criar o Guion, depois criou o Guion Sol, o Aero Guion, fez realmente um império de cinema e, infelizmente, teve que começar a diminuir. E aí acabou vendendo e fechando. E eu pensei assim, não abre mais. Eu pensei todo mundo achava que era isso. Não volta mais, aquilo ali vai virar, né? A Dalla Santa, Cirela vai levar, vai varrer tudo, vai transformar em torres residenciais. E foi uma incrível notícia, não só para nós cinéfilos, né? Mas eu acho assim, habitantes, turistas, todos que gostam de Porto Alegre de alguma maneira e gostam de arte de maneira geral, preservar o espaço, recuperar o espaço, reabrir com essas características que o Henrique está nos contando aqui, porque é a experiência em volta do cinema. Exatamente. Não é só o cinema, o cara pode ir lá jantar, o sujeito pode ir lá jantar, tomar um drink, tomar um café, olhar um cartaz e dizer assim, eu tenho que ver esse filme. Hoje não posso e tal, mas vou vir
tal dia e tal. Mesmo, é um pouco da experiência, né? Da gente planejar um pouco a nossa vida e este retorno aos poucos também. Achei muito, muito bacana, uma baita notícia. E a tua dica, portanto, então, são os filmes que estão em cartaz lá. São os filmes que estão lá, a nossa gastronomia, o Deserto Particular, exatamente. O Imperdoável da Sandra Bühler. Imperdoável, né? E os vinhos têm um foco muito bem feito, a curadoria também dos vinhos que estão sendo oferecidos. E, claro, no caso da nossa pequena galeria lá, da Galeria Cine Gran Café, a ideia sempre é que a curadoria do Ben Berardi, que eu consegui atrair para o projeto. Que já foi diretor da Casa de Cultura Mário Quintana. Exatamente. A ideia é que sejam obras acessíveis, que a pessoa possa adquirir. Né? Então, por exemplo, o que tem lá é um bom recorte da obra de 60 anos de atividade da Zoraida Bettiol, em que tu tem desde gravuras clássicas até outras coisas mais recentes, todas acessíveis. Portanto, a venda lá, a pessoa compra a obra, já sai com ela embaixo do braço. Tem? É um ótimo presente de Natal para quem quiser dar um presente bonito. Eu adoro dar arte de presente, sabe? Eu acho que Claro, tu não vai comprar um quadro de Iberê porque sai muito caro, né? Mas, por exemplo, uma gravura, qualquer pessoa tem condição mínima de poder ofertar. E quem receber não vai esquecer jamais que ganhou, vai botar no seu lugar de destaque. E sair debaixo do braço já com a arte é muito bom, porque é a experiência imediata, né? Claro. Aquilo que as pessoas querem. Resolve. E é uma boa dica de presente de Natal também. Doutora Samantha Sá, psicóloga, professora e é também diretora interdisciplinar psicológica do Instituto Proteger. O que é o Instituto Proteger? O que ele faz? Fizeram um grande evento semana passada. Fizemos o 4º Congresso Nacional do Instituto Proteger, né? E o tema foi Protegendo no Mundo Digital, Impactos Pós-Pandemia. Então, nós tivemos na parte da manhã o pessoal mais da área do direito, né? Então, falamos sobre pedofilia virtual, sobre a lei da LGPD. Então, foi super interessante. E à tarde, mais uma parte de psiconeurodesenvolvimento. Então, com neuropsicólogos, teve um psicanalista também de São Paulo, Alexandre Patrício, foi muito legal. Mas o Instituto Proteger é uma associação sem fins lucrativos, né? Somos todos voluntários, na intenção da proteção integral dos vulneráveis, ou seja, crianças, adolescentes e idosos. Né? E nós temos, e funcionamos de maneira interdisciplinar. Né? Então, dentro de várias áreas, com uma parte voltada para a produção do conhecimento, de pesquisa, de como, né, o evento que nós tivemos ano passado, e estamos tentando agora ver se ele passa a ser anual e não virtual, né? Porque esse foi o primeiro que foi virtual, foi muito legal, funcionou bem, mas assim que a gente possa, né? Quem sabe no próximo ter a presencialidade. E temos uma parte assistencial também através do Banco de Solidariedade, né, onde nós recebemos doações para principalmente 3 instituições que nós apoiamos, né, que é o Lar dos Excepcionais, o Amparo Santa Cruz de idosos e a Pequena Casa da Criança. Né? Mas também muitas vezes se recebemos doações e essas instituições não estão precisando, então nós encaminhamos para outros locais. Né? Então estamos agora tentando voltar um pouquinho mais à presencialidade com novos projetos, enfim. Muito bom. Então temos vários voluntários entre acadêmicos e profissionais que estão conosco. Alguma dica para o final de semana? Para o final de semana, bom, tem uma série que eu assisti, que eu acho fantástica. Uma série psicológica? Também, uma jurídica também, psicológica, eu acho que abarca muitas coisas, que é a série Made. Made, né? Tô falando muito aí. Que traz eu já vi os 2 primeiros, achei bem triste. É uma série pesada, mas eu acho que nos leva a muitas reflexões, né? Porque traz, claro, o foco principal ali é da violência doméstica, né? Da moça, né? Da moça, esqueci o nome dela, que, né, acaba saindo de casa com a filhinha pequena porque o marido alcoolista, né, pratica uma série de violências, principalmente psicológicas, ele não chega a agredi-la, e aí vem toda uma questão, e que muito se trata, né, mas que a violência psicológica não é violência porque não deixa marcas físicas, né? O nome dela é Alex. Alex. E está no Netflix, para quem quiser a dica, é no Netflix.
Mas tem outro lado dessa série, pouco explorado e que poucas pessoas prestaram atenção, que diz respeito à relação da Alex com a mãe, que na vida real é mãe dela, né, a atriz, são mãe e filha mesmo, mas com toda uma questão de uma mãe que apresenta, provavelmente não fica claro, assim, não se dá o diagnóstico, mas uma bipolaridade, né, e não pôde Ela ser... é filha da Andie MacDowell? Não sabia. Elas são mãe e filha. A Andie MacDowell fez muitos filmes, 4 casamentos e um funeral entre eles. Famoso, aquele com o Hugh Grant, aquela comédia. E ela que pediu a participação da mãe, porque ela disse, eu não vejo outra pessoa... Uma mãe completamente fora da casinha, dando spoiler. Totalmente fora da casinha, por problemas, inclusive mentais e pessoais, e que não pôde ser uma mãe, né, suficiente para Alex, né? E aí a gente também pode refletir sobre toda a questão da transgeracionalidade da violência, da repetição do ciclo. Então, acho fantástico e gostaria de dar dica. Ótima dica. A atriz, só para a gente fazer a referência aqui, doutora Samantha, Margaret Qualley, né, que sofre, só para a gente contar um pouquinho da sinopse, né, ela sai, como a senhora falou, ela sai de casa com a filha, porque sofre um tipo de violência. É muito interessante que ela não sofre uma violência física diretamente. Né? Nem a filha. Psicológica. É só psicológica, é o grito, é o murro na parede. A humilhação. Né? Algo meio indireto, assim, mas que torna o ambiente insustentável. Exato. E que pode depois desembocar numa violência pior. Então ela resolve sair antes que aconteça isso. Só que ela sofre, porque sai sem dinheiro, sai com a mão nas costas e tal. Perde o carro. E aí que é a cena que é... Não, mas isso é no primeiro episódio, porque é a cena que impacta e se eu não me engano, se tu colocares ali no streaming, é o que aparece, a cena dela. Aquele previewzinho ali que o Netflix dá. Com a menina no colo, no que tu não sabe se é uma estação de metrô, enfim, daí não vou dar o spoiler, hein? Mas é muito interessante, recomendo. E eu tô terminando um livro que é muito bom, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu peguei a colinha aqui porque eu acabo... Certo, claro. Que é da Lori Gottlieb, não sei pronunciar aqui o sobrenome, mas é muito interessante porque é uma psicanalista que, claro, que mascara as coisas, mas o livro fala sobre alguns pacientes, e ela vai dizendo, inclusive, como ela se sente no lugar, né? A gente diz a pessoa real do terapeuta, e mostra também as sessões de terapia dela própria, porque ela está passando por uma situação muito complicada, emocional. Então, é leve, é interessante, e eu trago muito pela questão, né, acho que a gente falou várias vezes hoje sobre as questões mentais, que eu acho que talvez as pessoas tenham se sensibilizado um pouquinho mais agora na pandemia, que é a respeito dos transtornos mentais ou do adoecimento mental. Com certeza. Né? Eu paro para pensar que, se em alguma medida a gente não sofreu nesses últimos 2 anos, eu não sei em que planeta a gente habita. Todos, né, doutora, de alguma maneira tiveram que administrar ou situações pessoais ou de pessoas da família ou de amigos que sofreram muito, né, e se desestabilizaram. Quer dizer, efetivamente, a senhora que é uma profissional da área tem dados do aumento, né, índices de suicídio, divórcios, né, porque a gente também está tratando disso. Claro, e a questão da psicofobia, né, porque ainda há um estigma muito grande com buscar uma psicoterapia. E as pessoas acham a solução mágica na medicação, que por si só não vai resolver. Não é só isso. Certamente necessário em muitos momentos, né? Mas sem uma boa psicoterapia... Não tem como, né? Olha o cartaz da série Made aí, então, na tela, para você ter uma referência, quando for procurar ali no Netflix, o cartaz da Made. Olha aí, tá aí justamente ela, numa estação, a gente não vai contar... A gente não vai contar que é uma estação de barcas. Tá a barca lá atrás, doutora Samantha. Tá lá, já estreou aí em outubro no Netflix, está à disposição e está realmente sendo muito comentada, sendo muito postada. As mulheres estão usando como um libelo, né, a favor justamente dos direitos da mulher, das mães, né, combatendo essa violência excessiva que vem dos homens, da violência familiar. É um grande alerta, a série é um grande alerta, né? A série também funciona como um impulsionador para discutir estes assuntos. Meus amigos, já chegamos ao final da confraria, infelizmente. O papo vai voando rápido, Henrique de Freitas Lima.
muito obrigado pela tua presença aqui. Gostaria aí que deixe o seu recado final, convidando todo mundo aí lá para o cinema, né? Não, com certeza, convido a todos, então reitero o convite para poder visitar lá o Cine Gran Café e espero voltar ao programa para falar de projeto de cinema mesmo. Ótimo, os teus filmes. Novos. Queria então fazer uma última referência. Esse documentário do Belchior aí, esse na verdade é um filme de ficção em fase de roteiro, mas eu queria dizer o seguinte, a maior parte da minha cinematografia, no caso 6 longas e série de televisão, estão no streaming agora. Eu resolvi prestigiar um streaming local, digamos, criado aqui em Porto Alegre, que é a Box Brasil Play. Box Brasil Play. Que é a Box Brasil é o... Eu diria o seguinte, talvez seja, tirando a Globosat, hoje é o principal player da TV paga brasileira, né? Com Prime, Box Brasil, Travel, Music, Fashion, 4 canais que andam muito bem e que abriu a sua plataforma no início do ano, com um conteúdo exclusivamente nacional brasileiro, né? Então eu recebi uma boa proposta, eu estou com 13 títulos lá, né? Então eu venho falando sobre eles a cada semana nas redes sociais aí, disponíveis por um preço muito baixo aí, é R$14 o plano mais barato, boxbrasilplay.com.br tem toda a nossa cinematografia lá. Muito bom, Henrique de Freitas Lima, cineasta, grande homem da cultura aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que também, como advogado, foi o articulador, né? Foi o articulador para trazer o cinema ali na Cidade Baixa de volta, o antigo Guion, que agora é o Cine Gran Café, acertei? Exatamente, uma homenagem com o Cine Gran. Para o público entender por que esse Cine Gran Café, porque é o lugar, na Paris de 1895, onde se deram as primeiras projeções de cinema. E nessa abertura, vocês vão poder ver estes filmes lá. Nós temos uma parede, uma tela maravilhosa lá, com os primeiros filmes dos Irmãos Lumière. Inclusive a famosa Saída da Fábrica dos Irmãos Lumière, que são filmes de entre 1895 e 1897. São quase 1 hora de filmes curtos. Que é um marco para se contar a história do cinema, né? De quantos anos existe o cinema. Exatamente, que é a primeira exibição pública. Marco zero. Isso, e que depois nós vamos levar com outras programações, inclusive esperamos mostrar o primeiro filme feito no Rio Grande do Sul. Sabe qual era o filme? Um Piquenique no Country Club. Olha só. É um piquenique acontecido aqui no Country Club em 1900 e muito poucos, que é o primeiro filme feito aqui. Existe cópia ainda. Interessante. Então, o início do cinema, com a câmera parada, situações cotidianas que depois virou um monte de efeitos especiais. Não, brincadeira, não sei isso. Henrique, obrigado, viu? Eu te obrigado agradeço por estar aqui conosco. Doutora Samantha, muito obrigado. Sua conclusão, deixa o convite aí para de repente, para o Instituto Proteger, o pessoal conhecer esse trabalho, né? Muito bacana que vocês fazem. Eu agradeço estar aqui, te conhecer pessoalmente agora. Isso aí. Né? E Saímos da bolha digital. Graças a Deus. E convidar todo mundo para seguir nas redes do Instituto Proteger, @Instituto Proteger, conhecer o trabalho, que é muito bonito. E fico à disposição. Obrigado, doutora Samantha. Toca aqui. Aê! Confraria do Cruzando, recebendo os nossos amigos e que sempre dão muitas dicas e contam muitas histórias bacanas e coisas boas para a nossa vida também, para deixar o fim de semana melhor. Depois do intervalo, tem mais um segmento do Cruzando as Conversas e a gente vai conhecer o Papai Noel gay da Noruega, entre outras coisas, notícias boas também. Daqui a pouquinho, eu espero vocês. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio.
Azof BM, defendendo quem protege você. Grupo Galeazzi, líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazzi e Martinox. Nossa maior força é a sua confiança. Na Ultra Friday, claro, você tem ofertas inconfundíveis. Por isso que eu trouxe aqui a minha irmã gêmea. Tio, o pessoal confunde a gente. Mas essa oferta da Ultra Friday de internet com fibra para sua casa não tem como confundir. Assine 250 e leve 350 mega, mais o melhor conteúdo da vida real em streaming por R$ 99,99. É tanta oferta que só tem um jeito. Tendinite no dedo. É nada. Tem vários jeitos. Dá para comprar pelo site, loja, telefone e delivery. Aproveite. Ultra Friday, claro. Ultra velocidade em casa e no celular. A relação entre o cavalo e a Brigada Militar é histórica. Em 1960, começava o Festival Hípico Noturno, o mais antigo do Brasil. 61 anos depois, cavaleiros e amazonas, militares e civis, estão em busca de eternizar o seu nome na história. Transmissão exclusiva, direto do 4º Regimento de Polícia Montada em Porto Alegre. Do 62º Festival Hípico Noturno da Brigada Militar. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta com o segmento final da nossa confraria do Cruzando nesta sexta-feira aqui na RDC TV. Lembrando, sempre canais 24, 524 da Claro Net TV e em todas as redes sociais, no Facebook e no YouTube nós estamos ao vivo e depois o programa fica lá à disposição, on demand, você pode compartilhar e mandar para todos os seus amigos. Qualquer programa, todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, aqui Cruzando as Conversas. Eu, nesta nova etapa, fechando aqui as 2 primeiras semanas. Espero que você esteja gostando. Mande a sua apreciação, mande a sua sugestão. Olha aí, o WhatsApp na tela para você mandar mensagem para mim, que não tem problema. Eu vou aceitar a crítica construtiva com muita alegria. Bom, a dica cultural da sexta-feira, né? Hoje é com o escritor Alci Cheuich, que já foi um patrono da Feira do Livro, um grande escritor aqui, um patrimônio que nós temos na literatura do Rio Grande do Sul. Alci Cheuich dá sua dica aqui no Cruzando, na tela. Boa dica de leitura, este Pilar de Osíris e Margarete Bacchus. Você sabe, olha aqui, ó, eu deixei algumas poucas palavras que eu vou ler para vocês. Nas próximas páginas, num avatar literário realizado pela escritora Margarete Bacchus, você estará vivendo por inteiro em uma outra dimensão. Porque desde que Michael Altari encantou o mundo com a sua obra O Egípcio no século passado, nenhum outro romance histórico como esse havia sido tão bem ambientado nas terras banhadas pelo rio Nilo. Sob o sólido pilar de sua própria experiência como historiadora e somando a isso um raro talento na arte da palavra escrita, Margarete não só nos conta uma história, como nos leva para dentro dela, em cada cena narrada, é como se estivéssemos vendo e ouvindo seus personagens humanos e divinos, traduzindo os hieróglifos milenares
em nosso próprio idioma. Juntamente com Merite, uma maravilhosa escriba e mestre de história, Margarete nos revela também algo pouco conhecido: a força da mulher na sociedade egípcia e seu papel de destaque na administração de todo o império. É a visão feminina dos fatos. E um dos maiores encantos dessa obra, prepare seu coração e a sua mente. A viagem ao longo passado vai começar. Obrigado, Alci Cheuich, pela sua dica cultural aqui na nossa confraria das sextas-feiras. Olha, a Federação, que é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, está liderando uma ação e vai lançar na próxima quinta-feira, dia 2 de dezembro, uma grande campanha em prol da doação de órgãos. Olha aí na tela. Diga sim à doação de órgãos. Nossas famílias precisam saber. São hoje 2.033 gaúchos que estão esperando por um órgão. Então, a Federação está liderando junto com a Assembleia Legislativa, a ONG de Ponto e Vírgula, a FAMURS, o CREMERS, a OAB Rio Grande do Sul, o CINEP. A ação de lançamento, dia 2, compreende o seguinte: a partir das 8 da manhã, 16 lives com várias entidades, com várias regiões aqui atingidas, com vários segmentos, né, abordados, e o presidente da Federação vai comandar essas lives, vai fazer a introdução de todas as lives. Eu terei o prazer de estar numa das lives às 4h30 da tarde. Vou fazer uma pergunta para esses coordenadores desta campanha, que sempre é bom, né, gente? Sempre é bom falar em doação de órgãos. Sempre é bom bater nessa tecla, porque a gente precisa realmente e muito os alertas para lembrar que todos nós devemos ser doadores de órgãos para poder salvar vidas. Quinta-feira, um belo gesto, um abraço lá a todos da Federação na campanha Diga Sim à Doação de Órgãos. E chegou a hora. Chegou a hora da gente conhecer o que este comercial que está fazendo muito sucesso na Noruega, que resolveu colocar um Papai Noel gay. É isso aí mesmo. Coloca na tela aí o comercial do Papai Noel gay. Som venter på pakken din. Jeg kommer tilbake. Et år til. Hei, det var kommet noen pakker til deg. God jul! Jeg fikk tak i litt assistanse i år, så jeg kan være sammen med deg. Este comercial dos Correios da Noruega querem marcar os 50 anos do fim da lei que proibia relações entre homossexuais naquele país. Então, eles fizeram uma brincadeira, uma certa adaptação do quando Harry conhece Sally, que é um famoso filme, Harry e Sally feitos para um para o outro. Esse era o título no Brasil. Mas o título original da comédia romântica, com Billy Crystal e a Meg Ryan, lá dos anos 80, é quando Harry encontra Sally, conhece Sally. E aí eles fizeram quando Harry encontra Noel, aí com direito a beijo gay e tudo, a propaganda dos Correios da Noruega. É isso aí, gente. Direitos iguais, e a Noruega está celebrando 50 anos do fim dessa lei que proibia. Vamos fechar o programa com notícia boa? A notícia boa que vem lá do Hospital de Clínicas, que está recrutando voluntários para um novo estudo. Hospital de Clínicas que durante toda a pandemia foi pródigo em pesquisas. É muito legal saber que um hospital referência como é o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, sempre fazendo pesquisas. E esta nova pesquisa pretende avaliar a geração de anticorpos da imunização extra, ou seja, do reforço desta terceira dose, como é que ela funciona nas pessoas, e por isso está já recrutando voluntários também. Ou seja, se você
quiser participar desta pesquisa, você também pode colaborar com a ciência, colaborar com a pesquisa, colaborar com a saúde e ser reforçado, receber a dose de reforço da vacina contra a Covid. Notícia boa, como sempre, aqui para encerrar o nosso programa, que tem... toda essa turma aqui, o Lourenço Marquesan, a Fernanda Bierhaus, o Pedro Weber, a Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes, na presidência da RDC TV, o Márcio Irion. Um bom fim de semana para todos. Segunda-feira nós estamos de volta, 10 horas da noite, para discutir as prévias do PSDB, o resultado, o futuro do governador Eduardo Leite, o cenário das eleições para 2022, tudo isso e muito mais. Desejo para você um grande iluminado, a chuva vai parar, viu, essa noite, e aí vai voltar o sol no final de semana, é o que diz a previsão do tempo. Desejo muitas coisas boas para o seu fim de semana. Até segunda, eu espero vocês. Tchau, tchau. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Em Montenegro, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Lajeado, mínima de 18 e máxima de 26. Já em Estrela, máxima de 28 e mínima de 18 graus.